Olá, meus irmãos. Hoje nós não teremos a sequência sobre os 10 mandamentos com base no nosso catecismo maior. Faremos isso no próximo domingo, mas como neste domingo nós teremos a consagração de diáconos e presbíteros, achei por bem trazer algumas lembranças da Escritura Sagrada quanto à importância do ministério desses irmãos. Eu quero ler Atos capítulo 6, de 1 a 7, um texto bem conhecido, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui esse texto ele já começa mostrando qual é a função do diácono e a função do pastor, ministro da palavra, dos presbíteros. Está bem claro aqui. Houve um problema, né, na igreja, e aí foram resolver este problema, que eram algumas viúvas, certamente as viúvas de origem grega, eram judias, mas tinham a sua cultura grega, estavam sendo preteridas pelas que residiam ali mesmo na região de Jerusalém. E aí houve a indicação, pela orientação do Senhor Deus, de nomeação e consagração de irmãos para o ministério diaconal. E qual é a função de cada um? Veja, no verso 2 diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então aí já temos a diferença entre o presbítero, né, o pastor, e o diácono. O ministro da palavra, o presbítero, né, ele tem que se dedicar ao ensino das Escrituras. E o diácono ao serviço de misericórdia. E aí então a gente vai perceber que existe a continuidade da diferença desse ministério quando diz assim: Então os 12, melhor dizendo, verso 3, Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os diáconos, eles existem para manifestar a misericórdia, o auxílio. E, no caso, a liderança, presbíteros, pastores, ao ensino da palavra, a expor a Escritura Sagrada, a ensinar, a levar o rebanho a ter conhecimento mais aprofundado do Senhor Deus. Então, aqui está muito clara a diferença. E veja que o ministério diaconal é um ministério também extremamente importante, porque as qualidades que nós encontramos aqui para a escolha desses homens são bem especiais, são muito profundas. Quando ele diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E aí, quando fala da eleição, já começa dizendo que a comunidade elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homens santos, homens íntegros. Os diáconos, assim como os pastores e presbíteros, devem ser homens de Deus, homens que demonstrem Cristo na sua vida. Isso é muito importante. E também um ponto que chama atenção aqui é que eles foram eleitos, né? Eles foram eleitos pela comunidade. Não sabemos como foi essa eleição, como foi essa escolha, mas passa pela escolha da igreja.
E, de fato, ambos os ministérios, eles apontam para Cristo, isso é muito importante, porque o ministério diaconal é o ministério do serviço, e Cristo veio como servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Isso é muito claro. E no caso do pastor e presbítero, o ministério do ensino. Cristo é o mestre dos mestres, o supremo pastor, o supremo presbítero, o supremo bispo, aquele que nos ensina, aquele que nos conduz de maneira muito segura pela Escritura Sagrada por meio de seus servos, professores e pregadores da Escritura Sagrada. Um ponto também a se ressaltar é quanto à qualidade destes ministérios na igreja, né? No caso, a igreja presbiteriana. O diácono, ele é oficial, ligado somente à sua igreja local. Então, ali tem a junta diaconal, e ele participa então deste grupo, ele não extrapola a igreja local. Toda a sua atuação, o seu oficialato, está dentro da igreja local. O presbítero não. O presbítero, ele ultrapassa a igreja local e ele alcança a igreja nacional. Tanto que o presbítero pode ser presidente de presbitério, pode ser presidente de sínodo e pode ser presidente, inclusive, do Supremo Concílio. Nós já tivemos presbíteros como presidentes do Supremo Concílio. Então, o ministério do presbítero é um ministério que está na denominação como um todo, enquanto que o diácono está ligado à sua igreja. Claro que o presbítero, quando ele está atuante, ele tem que estar ligado a um conselho de uma igreja local. Tanto que o presbítero, quando ele se muda de cidade e ele tem que mudar de igreja, e ele sai do conselho desta igreja para ir a outra igreja, então aí ele perde o direito de ser eleito presidente dos demais concílios, presbitério, sínodo e supremo concílio, até que ele seja novamente admitido num conselho. Por isso que existe a diferença do presbítero em disponibilidade e o presbítero na ativa. O presbítero na ativa é aquele que está no conselho, e o presbítero em disponibilidade é aquele que não foi eleito para o conselho, mas já foi ordenado presbítero, porque esse oficialato, ele é perene. Enquanto ele tiver vida, ele será presbítero, assim como o diácono também. Mesmo que ele não esteja ligado à junta diaconal, mas ele continua diácono. É importante dizer isto. Precisa ser honrado e respeitado e visto como tal. Então, neste domingo, amanhã, se o Senhor Deus quiser, nós estaremos consagrando os nossos presbíteros e diáconos, né? No caso, você deve estar vendo o vídeo agora no domingo, né? Então eu poderia até dizer hoje, né? Hoje à noite, no culto da noite, nós teremos a consagração desses irmãos. Eu peço para que todos estejam em oração, amparando esses irmãos, bem como as respectivas famílias, esposa, filhos, que os diáconos tenham todo o apoio dos irmãos no trabalho que eles exercem, bem como também os presbíteros, que todos estejam debaixo da graça do Senhor Deus por meio da atuação da igreja, porque é importante que a igreja também faça a sua parte na vida destes homens, ajudando, animando, cooperando, incentivando, é muito importante. E, claro, dando sugestões, quando, por exemplo, surgir alguma dúvida ou alguma questão, sugerir, mas sugerir sempre com muito respeito, com muito amor, sempre tendo em vista a glória de Cristo. Até mesmo uma crítica que eu faço, a glória de Cristo tem que ser o alvo, não a mim ou qualquer outra pessoa, mas o Senhor da igreja. Então é importante que todos nós, como igreja, como primeira igreja presbiteriana, tenhamos esta visão de apoiar e ajudar não só os novos presbíteros, como também os que já estão na ativa, bem como também os diáconos que estão na ativa e os novos que agora entram. Nós vamos ter muitos irmãos que serão consagrados a este ministério, bem como para o presbiterato também. Então, a igreja precisa também fazer a sua parte e, ao mesmo tempo, cobrar desses irmãos para que eles exerçam seu ministério para a glória de Cristo e para serviço da igreja. Lembrando que
O oficialato, tanto presbítero quanto diácono, isso é um dom do Espírito Santo. O Senhor Deus concede e capacita esses irmãos a exercerem esse papel, sempre olhando para o presbítero como o docente, como o professor, como aquele que deve conhecer a Escritura Sagrada, a Santa Doutrina, e também, de certa forma, administrar a igreja. Por isso que existe a diferença entre presbítero docente e presbítero regente. O presbítero docente é o pastor, é o presbítero ministro da palavra diretamente, tem responsabilidade no culto, na pregação. E o regente é aquele presbítero que também ensina, que também deve estar cheio da Escritura Sagrada e do Senhor, e, ao mesmo tempo, ajuda o pastor a administrar a igreja. Então, essa é a diferença. Quanto aos diáconos, não, todos são diáconos, e as esposas dos diáconos devem atuar como auxiliadoras, como servas de Deus, ajudando o marido a exercer o seu ministério de misericórdia. Claro que a autoridade e o oficialato é do homem, mas as esposas, as respectivas esposas, podem sim ajudar sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Aliás, isso é muito importante. A esposa do diácono deve entender que o seu ministério prioritário está ao lado do seu marido, ajudando-o no seu ministério diaconal. Essa é a prioridade. Tem que ser assim, tá bom? Portanto, meus queridos, que Deus nos abençoe e que com a chegada desses novos irmãos tenhamos aí muita alegria e satisfação em servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe.